Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial sobre um dos principais países produtores de vinhos do mundo, que é a Espanha. É a maior área de vinhedos do mundo e é o terceiro em volume de produção. Vocês devem estar pensando ou se perguntando, tá, mas como assim? É o maior em volume? Não é o maior em volume, é o terceiro. Mas é o maior em áreas de vinhedos. Como que pode isso, né? Como é que tem mais vinhedo e produz menos vinho que outros países? Explico para vocês isso daqui a pouco. E isso tem uma relação direta também com a questão das variedades, das uvas, mas também relacionado ao terroir. Mas vamos entender isso com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de calma. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, sobre pegar essas referências, vamos pensar que a gente está falando aqui da Espanha. Então, um país lá do Velho Mundo, lá da Europa. Então, a gente está vendo aqui, né? A Europa aqui, que a gente vai ter o Mediterrâneo embaixo, vai ter os mares, o Atlântico aqui, né? O Mar do Norte. Enfim. Então, a gente tem um país que ele é um país grande. Ele é um país que ele é bastante importante por diferentes perfis e estilos de vinho. Tá, Marcelo, mas esses países importantes são... Sim, mas a Espanha, ela tem algumas peculiaridades que torna ela muito especial, que torna ela muito peculiar, vamos chamar assim. Só o fato da gente pensar que a Espanha tem maior quantidade de vinhedos e não é a maior em volume de vinhos, já faz a gente pensar um pouco. Então, essas perguntas a gente tem que fazer quando a gente quer aprender sobre vinho. Então, isso é legal. Tá? Então, olha só, olha que interessante. Vamos pensar o seguinte. A gente está propondo hoje falar de uvas tintas. Está propondo hoje falar de vinhos tintos. A Espanha, e até marquei aqui para vocês no mapa, é um dos maiores países da Europa. É um dos maiores países do Velho Mundo. E percebam que a Espanha, ela vai estar distribuída aqui no que a gente chama de Península Ibérica, né? Então bem a oeste aqui da Europa, e que ela vai ter diferentes influências. Então isso, claro, vai gerar diferentes perfis de vinhos. E quais são os grandes vinhos espanhóis no sentido de estilos? Aqui não está falando de vinícola, nem de denominação, mas de estilos. Quais são os grandes estilos de vinhos tintos da Espanha? Quais são as grandes referências? A gente começa falando, claro, daqueles grandes vinhos tintos, potentes, intensos, concentrados, aqueles famosos vinhos, né? A gente pode pensar em Vega Sicília, pode pensar em Pingus, pode pensar em tantas outras marcas extremamente famosas de vinhos tintos, potentes, intensos. Mas não é só isso que é a grande referência dos vinhos da Espanha. A Espanha faz desde grandes vinhos rosés, aliás, uma das maiores referências de vinhos rosés do mundo é a Espanha, não só em volume. Faz grandes vinhos tintos mais leves, principalmente quando a gente vai para regiões um pouco mais úmidas, um pouco mais chuvosas, principalmente ali no noroeste. Faz vinhos tintos de médio corpo, super interessantes, super instigantes, aqueles vinhos com uma profundidade de sabor maior, com uma amplitude de características, boa persistência, mas ainda assim não tão pesados e extraídos. E faz vinhos tintos potentes, concentrados,
poderosos, né? Então, a gente tem aqui diferentes estilos. Isso é ótimo, porque mostra diferentes perfis e uma diversidade do país. Eu posso dizer para vocês que a Espanha, ela produz muitos diferentes estilos de vinhos, mas também muitos diferentes preços. Então, na Espanha, a gente encontra, desde os vinhos mais baratos e econômicos, vocês encontram vinho espanhol no Brasil a R$50, R$60. Claro, são vinhos mais simples? São vinhos mais simples. Não tem como ser diferente disso. Mas vocês encontram vinhos com preços altíssimos, né? Vinhos com preços extremamente altos. Então, essa diversidade espanhola ela é benéfica. O custo de produção do vinho na Espanha é um pouco mais baixo. Claro que em áreas mais valorizadas, que são as áreas aí, principalmente as denominações de maior prestígio, o preço sobe. Então, não tem como não ser. Mas o foco hoje é nos vinhos tintos, principalmente nas uvas tintas. E até escolhi algumas para a gente dar uma olhada com um pouco mais de profundidade. A gente vai falar das principais. E escolhemos algumas que eu considero as principais hoje para a gente olhar com um pouquinho mais de atenção e entender o que é a mudança dessas uvas e desses vinhos de alguns anos atrás para o que são hoje, que dão essa nova linguagem, esse novo perfil, essa nova referência do vinho espanhol. Se a gente olhar aqui, isso aqui é bem atualizado para vocês, que é a tabela de safras atualizadíssima, acabou de sair, da Wine Enthusiast. Acabou de sair, então, fresquinha, coisa de dias, literalmente. E se vocês olharem o que eles consideram importantes na Espanha, ou mais importante na Espanha, eles avaliam ano após ano. E se vocês olharem aqui, vocês vão ver que eles citam 4 regiões, Catalunha, Rioja, Ribeira del Duero e Galícia, sendo que 3 são para vinhos tintos e apenas uma para vinhos brancos. Então, os vinhos tintos, eles têm uma representatividade e uma valorização bem maior na Espanha. E os vinhos mais caros da Espanha são vinhos espanhóis, tintos. Não são necessariamente vinhos brancos ou rosés. Tem alguns rosés supervalorizados, tem rosés que podem custar caro, tem brancos que podem custar caro, né? Vina Tondônia, outros projetos, mas os grandes vinhos tintos espanhóis, eles são muito mais prestigiados e valorizados. Pois bem, se a gente der uma olhada aqui nesse gráfico, ele é um gráfico que mostra a evolução dos vinhedos no mundo nos últimos anos. E aí fazendo uma comparação do que são, ou que eram os vinhedos em 2000, no ano 2000, para o que se tornaram os vinhedos nos anos 2016. Essa pesquisa ela é extremamente importante porque, primeiro que ela foi desenvolvida por um PhD chamado Kim Anderson, um pesquisador da University of Adelaide, que é um dos centros de pesquisas enológicos mais importantes do mundo. Esse pesquisador ele é um grande especialista em números, e ele é um PhD, inclusive ele foi diretor do Banco Mundial há muito tempo, então ele é um grande especialista em dados, em números. Então ele pesquisa, ele é um grande especialista em vinho e principalmente em estudar dados de vinho. E ele fez a pesquisa mais consistente de vinhedos no mundo, é dele. No final dos anos 2000, ele publicou essa pesquisa mostrando a mudança dos vinhedos no mundo dos anos 2000 para 2016. Então vocês estão vendo nesse gráfico aqui, a barrinha vermelha, 2016, a barrinha azul, o que eram os vinhedos nos anos 2000. Percebam que as duas uvas tintas mais plantadas é Cabernet Sauvignon e Merlot, e elas cresceram no mundo nesse período. São as uvas tintas mais plantadas do mundo. Mas percebam que a terceira uva mais plantada do mundo é Tempranillo. E percebam o quanto o Tempranillo cresceu em áreas de vinhedos no mundo. E isso se dá não exclusivamente, mas principalmente por causa da Espanha. Essa mudança de perfil de produção dos vinhos espanhóis começa a acontecer, principalmente aí a partir dos anos 2000, onde os vinhos espanhóis começam a ter mais qualidade,
e eles abrem mão um pouco dos vinhos de menor qualidade. Não significa que eles não façam vinho de volume, fazem. Estou falando dos maiores produtores de vinhos do mundo inteiro. Então, o que acontece aqui para a gente pegar como referência? Tempranillo, que é essa uva que foi a uva nesse período que mais cresceu a área de vinhedos no mundo inteiro, ela não é que tem maior volume, ela é em terceira das tintas, mas ela é que mais cresceu. Percebam quanto ela cresceu versus Cabernet Sauvignon e Merlot. Ela cresceu bem mais. Por causa da Espanha. Por causa dessa nova onda dos vinhos espanhóis. E Tempranillo se tornou uma uva extremamente importante para o mundo inteiro por causa da Espanha. Então, uma das grandes uvas tintas espanholas é a Tempranillo. E essa mudança da Tempranillo é a Tempranillo ocupando um espaço que era de uvas que faziam vinhos de menor qualidade. Então, essa é uma mudança extremamente importante para o vinho espanhol. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse gráfico agora é das uvas brancas. E se vocês perceberem que a primeira uva branca em volume, muito parelho com a Chardonnay, é uma uva branca chamada Airém. Percebam o quanto a Airém perdeu de espaço no mundo. Aqui a gente está falando de uvas brancas. Ah, Marcelo, mas por que tu está citando as uvas brancas? Porque a Airém, ela é praticamente só plantada na Espanha. Percebam o quanto ela perdeu de volume de vinhedos no mundo. Por quê? Porque a Espanha começou a abrir mão da uva branca Airém, que é uma uva branca, ela é mais resistente à seca, ela é uma uva que tem um pouco mais de capacidade produtiva e resistência, mas tende a fazer vinhos um pouco menos interessantes. Vinhos um pouco mais simples, vinhos com um pouco menos de complexidade. Percebam, parem para pensar quantas vezes vocês já viram ou tomaram um vinho branco de Airém. Ah, já tomei, eu já vi. Mas, gente, era a uva branca mais plantada do mundo. Por que se via pouco? Porque ela era muito utilizada para vinhos mais simples. Vinhos baratos, vinhos sem muita representatividade. Então, a Espanha foi mudando, a partir dos anos 2000, e migrando para uvas tintas que expressassem e entregassem um pouco mais de qualidade. Dentre elas, abrindo mão de uma uva tinta chamada Bobal, em prol de uvas como a Tempranillo. Então, diminui uvas como a Airém, diminui uvas como a Bobal, uma uva tinta espanhola, e se vocês olharem no gráfico anterior, se vocês vão perceber que essa mudança, esse perfil de vinhos, ele é muito característico. Se vocês olharem aqui, ó, a Bobal é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava uva tinta mais plantada do mundo, mas perdendo ainda a área de vinhedos. Porque a Bobal é uma uva um pouco mais difícil de se plantar, de se produzir, do que a Tempranillo. E faz até vinhos menos interessantes do que a Tempranillo, de modo geral. Eu adoro os vinhos de Tempranillo. E Tempranillo a gente vai ver que ela tem uma flexibilidade interessante de estilos de vinho. Pois bem, então a Tempranillo ela foi ocupando um espaço importante para volume, mas também para qualidade. E assim, se a gente olhar esse gráfico, e até olhando aqui, né, esse gráfico da Espanha, percebam que a Espanha está circulada aqui, é um dos maiores países do mundo, um dos maiores países da Europa, mas percebam que a Espanha ela vai ter no norte uma influência, no sul uma influência mediterrânea, na parte central vai ser um pouquinho mais continental, vai estar mais próximo aqui de Portugal e tudo mais. Percebam que a Espanha ela é muito grande e ela tem muitas diversidades de terroirs. E isso, claro, vai impactar diretamente no perfil do vinho, na escolha das variedades e tudo mais. Então a gente tem que pensar a Espanha como um país de diversidade. Tem que pensar a Espanha como um país de muita amplitude. Amplitude de quê? De tudo que a gente possa imaginar para vinho. A Espanha é um país muito amplo. A Espanha é um país muito diverso. E dica para vocês, tá, gente? Dica para vocês. Quem gosta de vinhos da Europa, quem gosta de vinho europeu, gosta de vinhos do Velho Mundo, enfim, os dois países que são mais baratos para a gente comprar vinhos e até vinhos interessantes, com preços interessantes, é a Espanha e Portugal. Então, aqui para o Brasil, os vinhos espanhóis e os vinhos portugueses, eles têm preços mais interessantes na relação qualidade-preço
do que vinhos franceses, vinhos italianos, vinhos alemães. Então fica a dica aí para vocês, principalmente para quem gosta de vinhos tintos. Os vinhos tintos espanhóis são vinhos que têm preços incríveis e que entregam boas qualidades. Qual é o segredo? Achar esses bons produtores que cobram menos. A gente quer tomar vinhos melhores que não sejam tão caros, não é? Essa é a nossa dica e a nossa busca. E claro, por isso que a gente está aqui estudando sobre vinho, para também aprender a encontrar essas regiões e depois esses produtores que entregam boa qualidade e que cobrem menos. Não é fácil, óbvio que não. A gente sabe que vinho no Brasil é caro, melhores vinhos são mais caros. Mas agora, deem uma olhada nesse mapa. Percebam o quanto nesse mapa a gente tem, e aí olhando a Espanha principalmente, nesse mapa pega aqui a Península Ibérica, mas percebam o quanto a Espanha tem diferentes topografias. Quanto mais escuro nesse mapa, maior a altitude. Então percebam aqui no norte da Espanha que a gente tem a Cordilheira Cantábrica, que é uma cordilheira de bastante altitude. Depois descendo, indo em direção aqui ao sul, percebam que a gente tem o sistema ibérico e depois tem o sistema central, que são também cordilheiras que vão ter, além de altitude, vão fazer áreas muito peculiares quando está entre as cordilheiras, ou quando está em inclinação, ou quando está em altitude. Mas percebam que quanto mais a gente tem aqui essa cor puxadinha para o verdinho, é mais baixo. Então, amarelinho e verdinho são menores altitudes. Percebam que a parte, pegando aqui nessa parte central, que tem o sistema, né, a cordilheira central da Espanha, percebam que para o norte e para o sul, a gente tem áreas mais baixas, mais planas. Nessas áreas mais planas, são áreas de menor altitude, e essas áreas percebam que elas estão afastadas ou protegidas da influência do mar, ou dos mares. O que acontece? Essas áreas são muito quentes e muito secas. E é aqui que a gente começa a entender por que a Espanha é a maior em volume de vinhedos, mas não é a maior em volume de vinhos no mundo. Porque tem áreas na Espanha que são muito secas. E que tu tem que espaçar um pouco as videiras, tu tem um pouco de dificuldade de água, então a competição entre as videiras é muito grande pela água, então tu não pode deixar o volume ser tão grande, porque as videiras podem não conseguir produzir. Então a Espanha tem alguns desafios também, principalmente nessas áreas mais centrais. Então por que a Irene era a uva mais plantada da Espanha? Por que ela ainda tem um bom volume, mas está perdendo espaço? Porque a Irene é uma uva resistente à seca. Então você planta a Irene, você garante que vai ter safra. Nessas áreas principalmente mais secas, nessas áreas centrais. Não é a uva plantada nas melhores regiões da Espanha. As melhores regiões aí vão dar preferência para uvas tintas de maior qualidade. Então a gente vai ter Rioja com a Tempranillo e Cortes, né, com Graciano e outros. A gente vai ter Ribeira del Duero fazendo destaque para Tempranillo. A gente vai ter Toro fazendo destaque para Tempranillo. A gente vai ter o Priorat fazendo destaque para Garnacha. A gente vai ter Bierzo fazendo destaque para Mencia. Mas percebam também que eu estou citando aqui para vocês variedades muito relacionadas com a Espanha. Percebam que eu estou citando pouco variedades internacionais, ou quase não citei. A Espanha produz variedades internacionais, que são essas variedades amplamente plantadas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, mas com um protagonismo um pouco menor do que as uvas tintas autóctones. Quando eu falo autóctones, as variedades que nascem e se desenvolvem na região. Então, as variedades espanholas tintas, elas têm maior protagonismo, melhor valorização. Então, olha que interessante. Isso é para a gente pensar, né? É para a gente fazer um pensamento interessante. Aqui nesse mapa, ele é um mapa de radiação, calor. Então, mostra as áreas mais quentes também da Espanha. E esse é outro ponto importante de pensarmos, porque quanto mais para o sul da Espanha, mais quente e ainda mais seco.
mais para o sul, vindo mais próximo da linha do Equador. Mais próximo da linha do Equador, as áreas mais quentes que a gente vai ter aqui na Terra, né? Então, para a gente já pegar aqui algumas referências, né? Só para a gente começar a se situar aqui. Bom, aí, antes de eu falar das uvas, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessas regiões, nesses pontos aqui desses pontos relevantes, desses pontos de aonde está a região com as suas macro-influências vai favorecer ou desfavorecer determinadas variedades. Então, isso aqui é só para a gente começar a se situar, que a gente vai citar as principais regiões para a gente pegar de referência da Espanha, e as principais regiões de vinhos espanhóis de qualidade, elas estão do centro para o norte da Espanha, como Rioja, Ribera, Priorá, Douro. Não que para o sul a gente não tenha algumas regiões importantes e valorizadas, mas aí a gente vai ter principalmente os vinhos fortificados, como Jerez e outros. Mas, quando a gente fala de vinhos tintos, a gente está falando do centro para o norte. E por que que isso aconteceu? Tá, Marcelo, mas por que que teve essa valorização da uva Tempranillo? Por que que tem essa valorização de alguns vinhos tintos, de alguns vinhos com determinados perfis e características versus outros? Tá dizendo que os vinhos têm ficado melhores e espanhóis, que têm aberto mão de umas variedades para outras? Sim. E isso também aconteceu por causa de um grande projeto que envolveu diferentes áreas e centros de pesquisas dentro da Espanha, que foi um estudo de identificação, valorização e incentivo, né, dessas variedades autóctones espanholas. Então, já tinha-se o registro de mais de 200 variedades da própria Espanha, uvas que nasceram na Espanha, se desenvolveram na Espanha, e esses centros de pesquisas de várias áreas, de várias comunidades espanholas, começaram a tentar aprofundar, entender mais essas uvas e como melhor essas uvas poderiam se adaptar a determinadas regiões. Por quê? Qual é a ideia? Valorizar algo deles. Tá, se eu tenho um volume muito grande de algumas uvas, se essas uvas elas não são as mais interessantes para vinhos de qualidade, vamos procurar uma uva que possa entregar mais qualidade? Mas vamos dar preferência para a uva espanhola? Porque Cabernet Sauvignon, o mundo inteiro planta. Merlot, o mundo inteiro planta. Então, se eles plantam, para que né, a gente vai plantar? A gente vai vender? Vai. Posso plantar? Posso, mas daqui a pouco eu vou dar destaque para outras uvas. E foi aí que a Tempranillo, e dentre essas pesquisas que foram se desenvolvendo, a Tempranillo foi uma uva que se mostrou com uma boa adaptação à seca, mas a gente já vai chegar na uva e não é só assim, ela vai em locais secos e se dá bem. Não, não é isso. Vou explicar com calma daqui a pouco. Mas uma das uvas que se mostrou bem e mostrando qualidade, e os consumidores também gostando dos produtos, claro, porque tinham qualidade, foi a Tempranillo. Então a Tempranillo começou a ganhar espaço e começou a ganhar protagonismo. E aí começou-se a abrir mão de outras variedades menos interessantes. E hoje, gente, a gente está vivendo um momento global que a gente precisa ter vinhos de qualidade. A gente precisa ter vinhos que expressam qualidade indiferente da sua faixa de preço. Eu não estou dizendo que o vinho que é mais barato, ele tem que ter muita qualidade e tem que ser muito... Não. Os vinhos mais baratos, eles vão ser mais simples, mas eles precisam ter qualidade dentro da faixa deles. Então não é só ser barato. O consumidor está mais exigente, o consumidor está mais informado, o consumidor está mais disposto a investir um pouquinho mais se tiver um pouco mais de qualidade. Mas precisa ter qualidade, senão o consumidor não se interessa tanto, não. Tá, vou pagar barato, mas eu quero qualidade para esse perfil de vinho aqui. Então não é só ser barato, precisa ter qualidade para esse estilo, para esse perfil.
Então a Espanha começou esse processo de transformação. E aqui, para vocês verem, então, a mudança do perfil dos vinhos espanhóis, ou seja, por áreas de vinhedos, nesse mesmo período, anos 2000 para anos 2016, o que mudou. Então percebam que a uva ainda mais plantada da Espanha é a Irém, mas ela caindo muito. É importante salientar que uma mudança de vinhedo, conversão de vinhedos, mudança de perfil de vinhos, né, é demorado. Tu mudar o estilo com a mesma casta é uma coisa. Agora, tu mudar um vinhedo até ele começar a produzir, conseguir ter qualidade, é demorado e é muito caro. Então, converter vinhedos é caro. Então, ele é um processo longo, é um processo bem desgastante e ele é um processo muito caro. Então, imagina que se tu vai arrancar um vinhedo, aquele vinhedo novo que tu implementar, começar a produzir uva para vinho, 3, 4, 5 anos, e ainda demorar para ter uma qualidade maior, que aí eu estou falando de 7 anos, 8 anos, fora o preço, né? Tu tem que arrancar o vinhedo, tu tem que investir para arrancar, tem que investir para implantar, tu tem que investir cuidando todos esses anos sem ter vinho. Então, por isso que esse processo também ele é demorado. Aos poucos, os professores, né, vão ajudando vocês a ter esse entendimento, porque às vezes no primeiro momento pensa, poxa, vou arrancar e vou plantar outra uva. Não, tem um processo que precisa acontecer. Mas percebam nesse gráfico que interessante. Então a Tempranillo foi a uva que disparado mais cresceu, e ocupando espaço que muito era da Irém, uva branca resistente à seca, mas com pouca qualidade, e a Bobal, que é uma uva tinta, mas que ela é um pouquinho mais rústica, ela não é tão interessante, ela também é resistente à seca, a Bobal. E aí começou a abrir espaço para a Tempranillo começar a crescer. Garnacha, outra uva que vale a atenção, tinta, e eu vou falar sobre ela também com um pouco mais de atenção aqui para nós. Acho que vale essa observação da Garnacha. Ela diminui a área de vinhedos, mas ela aumenta a qualidade. Isso é super importante. Depois, Monastrell, que também é conhecida como Mourvèdre, na França, e que é uma uva que na Espanha gera vinhos mais rústicos, mais intensos, muita cor, tanino um pouco mais marcado, e que normalmente é uma variedade que entra para corte. Ela tem menos protagonismo. Ela tem menos referência no sentido de vinhos varietais. Tem, né? A gente tem algumas regiões ali, principalmente no leste da Espanha, como Jumilla e outros, que dão algum destaque para a Monastrell, mas ela é muito mais uma uva de corte. Enquanto a Tempranillo normalmente é uma uva protagonista, a Garnacha é uma uva protagonista. E aí depois a gente vai ver aqui a Syrah e a Cabernet Sauvignon crescendo um pouquinho, mas percebam que são castas internacionais e que não tem grande volume. Depois a própria Alicante Bouschet, que é uma uva que ganha uma representatividade, a Merlot para corte. Mas eu quero chamar a atenção para vocês dessa uva também aqui, que está um pouco mais para baixo, chamada Mencia. Essa é outra uva que a gente vai olhar com um pouco mais de atenção. Por quê? Porque ela é uma uva que ganhou muito protagonismo na Espanha. Não em volume, porque ela não é uma uva de volume, mas em referência de qualidade dos vinhos. Referência de qualidade dos vinhos. E isso é super representativo. Olha que interessante. Então, Tempranillo, grande uva tinta. A gente vai dar uma olhada nela. Garnacha perde volume, mas ganha qualidade. E é uma das grandes referências da Espanha hoje. Vamos dar uma olhada nela. Monastrell, no entanto, não vou mais para corte. Merece um pouquinho menos de atenção, não é que não mereça. Mas Mencia também, a gente precisa dar uma olhada nela, porque é uma uva muito, muito importante. Né? Uma uva, assim, muito representativa. E vale a gente também dar uma olhada com um pouco mais de atenção. Tá. Para a gente começar e dar uma olhada nessas uvas, vamos conversar aqui um pouquinho. Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês até agora. O pessoal está perguntando o vinho que eu vou degustar. Eu vou degustar um vinho do Priorat, de Garnacha. Na verdade, ele é um corte, né, de Garnacha e Carignan. Carinena. Né? 2019. Cadê? Aqui, ó, 2019. É um vinho do Priorat. E a gente vai ver, né, aqui o selinho do Priorat, ó. Priorat. Esse vinho eu comprei na VMM Vinhos. E Priorat são vinhos um pouquinho mais caros. Aliás, isso também, né? Esses vinhos que ficam para essas regiões mais famosas, eles são vinhos mais caros. Se a gente pegar os vinhos de Rioja, os vinhos de Ribeira,
os vinhos do Priorat, os vinhos de Touro, eles são vinhos mais caros. Não significa que ali dentro dessa região a gente não encontre vinhos com bons custos-benefícios, mas eles são vinhos com preço um pouco mais elevado. É normal, né? Maior qualidade, preço um pouquinho mais elevado. Vamos ver umas perguntas de vocês aqui. A Carolina perguntou, vinho verde é denominação de origem? Só existe vinho verde na região do Minho, em Portugal? Sim, vinho verde é denominação de origem. Vinho verde é região e acaba protegendo aí a sua área com uma marca de denominação. Sim, é uma denominação de origem. Tá? Pega o norte de Portugal, né? Na fronteira ali com a Galícia, só que os vinhos verdes só podem ser chamados de vinhos verdes em Portugal. Aí quando entra para a Galícia, aí a gente tem as Rias Baixas, aí muda a denominação espanhola. Ah, mas é uma boa pergunta. Uma outra pergunta, a Carolina também tinha perguntado, além das opções brasileiras ou espanholas, também tem opções portuguesas, só que lá chamam de tinta roriz e aragonesa. Sim, a gente está falando da Tempranillo, inclusive é o que a gente vai falar agora, Carolina, desculpa, exatamente isso. A Tempranillo também é uma uva importante em Portugal, mas ela é muito, a gente viu ali, né? Ela é muito, muito mais importante na Espanha. Portugal ela entra muito em vinhos de corte, tanto no Douro, no Alentejo e algumas outras regiões, mas ela é protagonista na Espanha. E aí a gente vai ver que ela é protagonista em principalmente 3 regiões para vinhos tintos bem destacadas, que é Rioja, Ribeira e Douro. Então essas 3 regiões, sim, super valorizadas, super destacadas. Suas aulas são excelentes, parabéns, obrigado também. E por isso que a gente aprende sobre vinhos. A ideia da gente aprender sobre vinhos é exatamente isso, é a gente conseguir ter, claro, mais conhecimento, mas também beber melhor, tirar mais prazer da bebida, saber ter mais recursos, né? Não só para comprar, mas para tomar decisões como qual vinho comprar, mas como harmonizar, enfim, melhores aplicações, tudo mais. Então, tem aí algumas questões aí bem interessantes. Fernando, Ribeira del Duero é fundamental essa região seca acima da cordilheira central. É uma pergunta. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre Ribeira daqui a pouco, tá, Fernando? Os produtores usam o Duero para alimentar o sistema de irrigação? Sim, eles usam o Duero para irrigação, tá? Que é o rio que passa ali. A Ribeira a gente vai ver que tem um pouco mais de altitude e a casca da uva fica um pouco mais grossa, ela fica com os vinhos, né? Com um pouco mais de tanino, um pouco mais de cor, tem um pouco mais de amplitude térmica, então a acidez continua sendo alta. A gente vai dar uma olhada assim. E assim, na Espanha, gente, a irrigação, ela é em muitas regiões permitidas, ou quando não é permitida, ela é autorizada pelo Conselho Regulador. Então, tem uma região que não é permitida, mas é um ano que está sendo muito seco. O Conselho Regulador pode autorizar a irrigação. Mas muitas regiões a irrigação ela já é autorizada. Então essa história que no Velho Mundo não pode irrigar e tudo mais, não é bem assim. Tá? Muitas regiões já têm autorização de irrigação, principalmente as mais quentes, e muitas regiões que são muito prestigiadas, o Conselho Regulador pode autorizar a irrigação. Tá? Então isso também acontece. Tá? Bom, mas vamos lá, deixa eu fazer um pensamento, o porquê que a Tempranillo é uma uva muito referenciada. Vocês já pararam para pensar? Por que a Tempranillo é uma uva muito referenciada? Vamos pegar e vamos dar uma olhada no perfil médio dos vinhos de Tempranillo. O que a gente espera dos vinhos de Tempranillo? Então, esse perfil, que é um perfil médio de Tempranillo, a gente já vai chegar nos grandes Tempranillos, é um vinho que tem uma intensidade média de cor, aromas com uma intensidade média para média mais, então às vezes sobe um pouquinho. Quando a gente fala de tanino, é um tanino um pouquinho mais macio, mas pode ter uma boa intensidade, de médio também para médio mais. Álcool e corpo ficam na faixa do médio, né? E a acidez é uma acidez que equilibra o conjunto, normalmente de média, subindo um pouquinho para média mais. Então percebam que esse perfil médio de Tempranillo é um perfil, digamos, de um vinho um pouco mais equilibrado, sem tanta intensidade nas suas características. E um bom perfil aromático, porque Tempranillo tem um bom perfil aromático
e até de uma boa amplitude. Tem uma boa capacidade de adaptação a técnicas de vinificação, principalmente passagem por madeira. E aí se descobriu, com o passar do tempo, que a Tempranillo não era uma uva tão valorizada. Ah, tá, mas era uma uva importante para a Rioja, era uma uva importante para a Ribeira, sim. Mas foi se descobrindo, com o passar do tempo, que ela também se adaptava em outras áreas, por isso se tornou uma uva tão plantada em toda a Espanha. E mais do que isso, se começou a ver que ela era interessante para corte e era também interessante para vinhos varietais. Só que nos cortes, qual a questão? Nos cortes, ela sendo protagonista, e normalmente a uva que vinha entrar na mistura, trazendo complementos, trazendo perfis um pouco diferentes. Daqui a pouco vai entrar ali uma uva como a Graciano, para dar uma textura um pouquinho diferente, um aroma um pouquinho diferente. Daqui a pouco vai entrar aqui a própria Garnacha, que pode entrar para dar um pouco mais de corpo, né, para dar um pouco mais desse volume de boca, esse peso, né, essa viscosidade no vinho. Enfim, então outras variedades foram entrando nos cortes com a Tempranillo, mas a Tempranillo começou a levantar a bandeira de independência, de protagonismo, de destaque, e isso se tornou bem interessante. Por quê? Porque algumas áreas já tinham destaque para a uva, para a Tempranillo. E nessas áreas, o que acontece? A Tempranillo tinha mais intensidade. E aqui, um ponto interessante. Qual é a questão? É que a Tempranillo é uma uva que ela tem uma boa adaptação a áreas secas, mas ela precisa ser controlada, ela precisa de um pouco mais de manuseio de vinhedo, para ela ser controlada, diminuir o seu vigor, diminuir o seu volume produtivo, para que ela concentre um pouco mais a uva, que vai ter um pouco menos de volume, mas vai ter um pouco mais de concentração. Então isso Rioja já fazia, Ribeira fazia melhor ainda, e começou-se a meio que virar uma referência. Então a Tempranillo, se tinha uma boa capacidade de um bom volume, uma boa capacidade de uma boa adaptação, então se tu queria vinhos de maior volume, ela consegue entregar, com até uma boa tipicidade, vamos chamar assim, mas também, se você quer fazer vinho com maior concentração, os produtores querem fazer vinhos com maior intensidade, ela também entrega. Então, esse foi o grande destaque, esse é o grande destaque da Tempranillo. E até coloquei aqui para vocês esse perfil vitícola, ou seja, o perfil da variedade lá no vinhedo. Então, como que acontece? Primeiro, ela tem um ciclo um pouco mais precoce. E isso é bom, porque a Espanha é muito quente, muito seca. Então, quanto mais rápido você faz o ciclo, melhor. Por isso o nome dela, Tempranillo, temprana. Ela é um pouco mais cedo. A casca dela é uma casca de média espessura. Depende do local e até do clone, ela tem cascas um pouquinho mais grossas, como é o caso que acontece em Ribeira del Duero e que acontece em Toro. Toro, a Tempranillo, tem a casca bem grossa. Tem um pouco mais de altitude também essas regiões, a casca precisa ser mais grossa para proteger um pouco a uva da radiação. E aí ela consegue ter gerar vinhos com mais intensidade, gerar vinhos com mais tanino, com mais cor, porque a casca é mais grossa, e também normalmente vinhos com mais até intensidades de sabores, né? Porque a casca também tem bastante sabor. Só que ela é muito produtiva. Então o que precisa? Precisa ter um controle produtivo dela para que ela consiga concentrar. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Se ela é produtiva, beleza, ela pode fazer vinhos de volume. Mas se tu controla a produção dela, o volume dela, ela também faz vinhos um pouquinho mais, digamos, amplos, profundos, intensos. Então ela também tem essa possibilidade que é super interessante. E ela tem essa boa capacidade de entrar e lidar com processos oxidativos. Passagem por madeira é um processo oxidativo, porque ela faz uma troca com oxigênio. Tem variedades que não se dão muito bem, é difícil. Agora,
a Tempranillo se dá muito bem. Então, a passagem por madeira, principalmente para vinhos mais concentrados de Tempranillo, é muito positivo. Então, a Tempranillo ela conseguiu entregar um vinho de volume com uma certa... interessante. Ela consegue entregar vinhos potentes e concentrados, que ela é mais interessante. E isso é super positivo. Né? Isso é super, digamos, essa flexibilidade dela é um dos grandes destaques por ela ter crescido tanto e ter tanto volume na Espanha. É uma uva super interessante? É uma uva interessante. É uma uva que entrega bastante características? Sim, depende de como você lida com ela. E aí algumas regiões, sim, começaram a cada vez mais trabalhar ela melhor. Os grandes vinhos de Ribeira, os grandes vinhos de Rioja ficaram cada vez mais famosos, principalmente se a gente pegar referência a partir dos anos 2000, com grandes vinhos tendo 100 pontos Parker. Parker era um grande crítico que nessa época era muito, muito influente, importante. Então, tu imagina, tinha um vinho lá que tinha 100 pontos Parker e a variedade era Tempranillo, ou pelo menos a Tempranillo era protagonista, nossa, aí as pessoas queriam vinho Tempranillo da Espanha. Isso aconteceu com vários produtores. E outros produtores também muito destacados. Isso aconteceu com Pingos, né? Pingos virou uma grande referência. Isso aconteceu com Benjamin Romeu em Rioja. Pingos é Ribeira. Benjamin Romeu em Rioja, que também, pô, ele teve 2 vinhos 100 pontos Parker seguidos, assim. Ninguém conhecia o cara. E daqui a pouco o cara, pô, explodiu. O vinho dele chama Contador. O cara explodiu, virou uma referência, todo mundo queria provar. Pô, imagina o vinho 100 pontos Parker. Ah, qual é o vinho? Ah, é Tempranillo, com mais algumas uvas no corte. Enfim. Então isso deu a referência para a Espanha também investir mais, dar mais referência, ter mais protagonismo para essa variedade. Aonde, então, é uma grande referência para Tempranillo na Espanha? Primeiro, Rioja. Rioja aqui fica no Vale no famoso, né, Vale do Ebro, lindíssimo, né? E tem lugares incríveis para se conhecer, para se visitar. Harmoniza muito bem com cordeiros locais, que são simplesmente espetaculares. Também o leitão local é muito bom. E Rioja trazendo aquela referência de, principalmente vinhos de corte, dando protagonismo para Tempranillo. Isso foi muito importante, principalmente na época da... Como é que a Rioja ganhou essa referência? Na época da filoxera, quando Bordeaux foi muito atacado e as videiras sofreram muito, foram praticamente devastadas, né, os vinhedos de Bordeaux. Rioja tinha uma ligação importante via ferroviária, trem, com a França. Então, Rioja se tornou uma alternativa de vinhos para suprir a falta de Bordeaux. Então, Rioja explodiu nessa época, na época da filoxera, que estão falando final de 1800, começo de 1900. Então, Rioja se tornou uma grande referência de volume e de qualidade. E Rioja com uma linha muito peculiar de vinhos com passagem por madeira. A grande referência dos vinhos Reserva, Gran Reserva, Crianza, são de referências espanholas. Então, é uma região antiga de muito protagonismo. Aos poucos, outras regiões foram dando protagonismo para Tempranillo também. Mas quem for a Rioja, não deixe de visitar essa vinícola aqui, que é uma das mais incríveis do mundo, tá? Marquês de Riscal. Na verdade, aqui que vocês estão vendo é um projeto do Frank Gehry. Aqui, na verdade, é esse telhado todo contorcido, é o hotel, que fica dentro do projeto, fica dentro da vinícola, né? A vinícola é do lado, então dentro do projeto vitivinícola todo, que tem um hotel do Frank Gehry, né? Então, vocês imaginem, olha que coisa linda, esse telhado todo de titânio, contorcido, e é simplesmente espetacular, né? Ele é realmente espetacular. Então, ele é incrível aqui, fica a dica aí para vocês, quando forem a Rioja, se puder visitar, é uma das vinícolas mais incríveis do mundo, principalmente por causa do hotel, enfim, é realmente espetacular. Pois bem, paralelo a isso, então, Ribeira não tinha tanto destaque, mas foi ganhando. Então, só que Ribeira, a maior parte dos vinhos de Ribeira são vinhos tintos.
E Ribeira usa a Tempranillo como protagonista. E Ribeira, por ter um pouco mais de altitude, então a gente está falando dos vinhedos aí acima de 700 metros de altitude, maior altitude exige que as cascas das uvas sejam um pouco mais grossas, porque recebe mais radiação, então a uva pode queimar. Então eles davam destaque para uvas com a casca um pouco mais grossa, foram separando, né, um clone de Tempranillo com a casca mais grossa. Moral da história, começaram a fazer vinhos de Tempranillo mais intensos, mais concentrados que Rioja. Mais tânicos, com mais cor, com mais extração, com madeira também, não dando todo aquele destaque para madeira, como, por exemplo, Rioja dá, mas também dando um protagonismo grande para Tempranillo. E aí, a partir dos anos 2000, algumas vinícolas começaram a ficar muito destacadas e ganhar notas muito altas também dos críticos. E aí, essas vinícolas foram se tornando também grandes destaques, grandes protagonismos, grandes referências. Aí podemos falar, né, Vega Sicília, podemos falar de Pingos, podemos falar de Mauro, podemos falar, bom, tem um monte de vinícolas aqui que acabaram sendo uma grande referência, né? Um grande destaque aí para a denominação como um todo, né? Então, e aí notas muito altas, chama a atenção, né, da crítica, dos produtores e dos consumidores, porque os produtores, poxa, eu ganhei uma nota alta, pô, vou me esforçar mais. Aí um produtor que era do lado, pô, o cara ganhou uma nota alta, vou fazer também parecido. Pessoas que é de fora, eu não produzo ainda, ou não, um produtor que é de outra área, vou produzir lá. Então, faz com que a região toda cresça, com a Tempranillo sendo a protagonista. Pois bem, mas eu quero também chamar a atenção de uma outra uva tinta chamada Mencia. Por que Mencia? O que ela tem? O que ela faz? Como ela é? Bom, Mencia, uma uva que não tinha muito destaque na Espanha. Pois bem, o que acontece com a Mencia? Mencia é uma uva que ela tem uma estrutura tânica com uma quantidade média de tanino, mas uma textura um pouco mais grossa. Ela tem uma acidez um pouco mais alta, né, um pouquinho mais marcado, mas esse tanino dela normalmente sobressai. Ela tem um aroma de uma fruta mais silvestre, essa nota, né, um pouco mais de amora, um mirtilo. Às vezes tem um toquezinho um pouco floralzinho, assim, delicado, uma florzinha um pouco mais seca. Mas um vinho com volume de boca grande, um potencial de guarda interessante. Só que o que acontece? Mencia não tinha muito destaque. Tanto que a gente vê que o volume de Mencia ainda é pequeno, mas com vinhos cada vez mais valorizados. O que acontece? Mencia é uma variedade muito provavelmente de origem em Bierzo, lá no norte da Espanha. Bierzo é uma região muito um relevo de maior altitude, relevos de encostas, com inclinações importantes, solo pedregoso, uma região bem difícil para outras culturas. Só que é uma região antiga. E a Mencia é uma variedade que tem uma boa resistência ao tempo. Então ela estava lá, produzindo vinhos menos valorizados, só que com vinhas velhas. Daqui a pouco, alguns produtores, bons produtores, como Raul Pérez, Álvaro Palácios, começaram a dar um destaque para essa uva. E essa uva começou, com vinhas velhas, a produzir vinhos muito interessantes. E principalmente os jornalistas, críticos, começaram a gostar e dar destaque para os vinhos e dar citações para esses vinhos de Mencia. Esse produtor chamado Raul Pérez, que é um produtor bem importante, ele é um cara malucão, assim, mas muita gente boa, assim, muito legal assim, os vinhos dele. E ele conhecia muito da região, conhecia muito a Mencia, começou a dar consultoria, ajudar os produtores locais, e a Mencia começou a ganhar o mundo. Mas num nível diferente da Tempranillo. Tempranillo era um nível mais consumidores gerais, desde o consumidor intermediário ao consumidor um pouco mais avançado, queria os vinhos caros e tudo mais. Mencia não. Mencia ficou num nível um pouco mais de consumidor que já entende um pouco mais de vinho, quer investir um pouquinho mais, Mencias de vinhas velhas. E aí começou a ganhar um grande destaque.
E aí os produtores começaram a, poxa, vamos procurar aqui onde tem vinhas velhas, vamos começar, em vez de usar ela só em vinhos de corte, vamos daqui a pouco dar um protagonismo para ela, se usar em corte, deixar ela ter um pouco mais de destaque, ou daqui a pouco fazer um vinho varietal. Moral da história, uma nova uva, quer dizer, uma uva antiga, mas que não tinha muito protagonismo, uma uva espanhola, começa a ser um estilo diferente, um perfil diferente de vinho. E olha que interessante. Olha que bacana. Uma nova alternativa, só com perfil diferentes. O que acontece em vinhas velhas? O volume diminui, a qualidade aumenta, a concentração aumenta. Então tu tem menos volume, mas normalmente tu tem um vinho com mais intensidade de aromas e sabores, tu tem um vinho com volume de boca maior, e muitas vezes essa textura tânica, essa textura do vinho um pouco mais marcada. Mas normalmente um tanino, que é um tanino intenso, mas macio, mais gostoso. E aí, claro, depende de vinificação, amadurecimento, todos os pontos, mas uma nova alternativa de produto, com uma uva diferente. E isso, o consumidor gostou. Opa, isso me interessa. Opa, isso é bom. Opa, isso é legal. Só que esse consumidor já é um pouquinho mais, digamos, entendido. Só que a Mencia, normalmente para vinhos um pouco mais jovens, ela é uma uva um pouquinho mais difícil, porque esse tanino, ele não tem tanta quantidade, mas ele tem uma textura bem marcada. Essa textura marcada, às vezes, é um pouco difícil. Assim. Por isso que muitos preferem a Tempranillo, porque é um vinho mais macio, mais cedo, e a Mencia é um vinho que precisa um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de evolução, assim. Só que essas áreas de Bierzo, principalmente, e vem dessas áreas até um pouquinho mais mais ali pro noroeste da Espanha, pega aquelas áreas um pouquinho mais úmidas, mas em altitudes, é onde tu tem uma amplitude térmica também interessante, um solo muito pobre, que faz com que a videira desenvolva uvas com bastante acidez, esses caráteres peculiares da Mencia, e com ciclos um pouquinho mais, digamos, mais lentos, que faz também ela desenvolver uma boa intensidade de aromas e sabores. Então, um vinho diferente, um estilo diferente, com volumes interessantes, com volumes de boca interessante. E com potencial de guarda, porque vamos pensar ali que a gente está vivendo os anos 2000, 2010, a supervalorização dos vinhos extraídos, potentes, vinhos tintos, né? Potentes, tânicos, poderosos, encorpados, era a grande referência. E aí a Bierzo, uma região que era pouco conhecida, Mencia uma uva pouco conhecida, mas que atendia essa expectativa. Poxa, aí bons produtores fazendo bons vinhos. Eu vi agora que Raul Pérez, esse produtor, que é uma das grandes referências aqui de Bierzo, ele tá com importadora nova no Brasil, que é o World Wine. Né? Ele chegava antes pela Evino trazia alguns rótulos deles, agora o World Wine está trazendo diferentes perfis de vinhos aí bem interessantes. Então vale provar esses vinhos de Bierzo, vale provar esses vinhos aí que são vinhos bem bacanas, tá? Bem interessantes. Agora tá no World Wine, o World Wine tem até um portfólio um pouquinho maior dos vinhos do Raul Pérez. Então são bem interessantes. Né? Mas vamos lá. Olhem que coisa linda essa região. Olha que coisa linda que é Bierzo. Olha que coisa espetacular a gente poder provar alguns vinhos dessa área. Olha que coisa realmente espetacular a gente imaginar as videiras aqui, claro que são videiras antigas e bastante íngremes, bastante aqueles chamados vinhos extremos, né? Bastante difíceis de se lidar. Uma coisa tem que ser todo o manuseio aqui muito manual. Então todas as questões aqui tem que ser muito manual, com cuidado, tudo mais. E é incrível a gente pensar que, poxa, olha um terroir tão lindo assim, que muitas vezes seria muito desafiador para outras culturas, a gente ter um vinho e que expressa bem as peculiaridades do lugar. Quando a gente fala de uvas de um determinado lugar, a gente está falando de uvas espanholas, tintas espanholas hoje, é legal a gente pensar isso, né? Poxa, eu estou tomando um vinho
que vem de um lugar único, daqui a pouco com variedades que só se expressam ali, ou que naquele local consegue ter características únicas e que a gente está podendo provar. Isso não é demais, isso. Eu fico encantado com isso. Então, pegar um vinho de Bieiros, pegar uma Mencia de Bieiros e a gente ficar olhando para essa paisagem, ficar pensando, poxa vida, isso só acontece lá. E a gente está tendo a possibilidade de provar essas peculiaridades. Claro, por isso que Bieiros também acaba sendo essa grande referência, né? Essa grande citação para a Mencia, claro, com bons produtores. Bom, vamos lá. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui. E aí a gente avança para mais uma uva. O Márcio perguntou, a Mencia produz vinhos mais claros como a Nebbiolo? Um pouco mais de cor que a Nebbiolo, né? Numa intensidade de cor vai até intensidade média, enfim, pode ter um pouquinho mais, mas um pouquinho mais que a Nebbiolo. Normalmente a Nebbiolo é um pouquinho mais clarinha, né? O Paulo perguntou, Mencia é plantada em pé franco para conseguir sobreviver tantos anos e virar vinhas velhas? Algumas sim. Tem Mencia em pé franco aqui, tem algumas Mencias que são enxertadas, tá? Então, algumas mais antigas são pé franco aqui sim. A gente tem em algumas áreas da Espanha alguns vinhedos em pé franco bem interessantes, tá? A gente tem, bem legais. Eu mostro mais alguns para vocês. O Fernando falou, é de fato fazer uma viagem sem sair do lugar. É isso, é por isso também que a gente gosta tanto de... estudar vinho, né? Literalmente, não é só uma bebida. É literalmente história, cultura, turismo, harmonização, nesse contexto todo. E é realmente muito, muito legal. Eu gosto muito. Eu gosto e acho simplesmente espetacular. Né? E realmente eu sou completamente encantado. Bom, a Maria perguntou o que quer dizer esse pequeno DOCA. DOCA, na verdade, DOC. A Espanha, essas denominações como um todo, e a gente tem mais de 70 denominações na Espanha, eles classificam como denominação de origem. Então, DO. E tem duas áreas na Espanha que são um nível acima, que eles chamam de DOCA. Seria a denominação de origem calificada. Então, seria um nível acima hoje que a gente só tem Rioja e Priorat. Nem Ribeira ainda é DOCA. Deve ser em breve, né? Eles não estão muito preocupados com isso, eles conseguem valorizar seu vinho. Não estão muito preocupados, tem que ser uma DOCA e tal. Não. Eles valorizam muito, cobram caro pelos seus vinhos. Isso é bem importante, né? Saber valorizar. Tá bem. Se a gente fala de vinhas velhas, a gente tem que falar dessa uva. Marcelo, mas você falou de uma uva que está perdendo áreas de vinhedo no mundo e na Espanha? Vou. Porque ela está perdendo área de vinhedo porque ela está ganhando mais qualidade. De quem que eu estou falando? Dessa menininha linda, salve, salve, que eu adoro os vinhos, chamado Garnacha. Garnacha é uma variedade que ela é um pouco mais tardia. Ela é uma variedade que tem a casca não tão grossa. Ela é uma variedade que precisa de um ciclo mais longo. Então, ela retém um pouco mais de açúcar. Ela é uma variedade que tem um pouco menos de acidez. Ela faz vinhos um pouco mais encorpados, alcoólicos, com um pouco menos de acidez, um pouco menos de tanino. Um caráter aromático de frutas vermelhas, caráter aromático de frutas vermelhas maduras, estoquezinho de frutas pretas. Um pouco mais especial, ela tem um aroma de pimenta branca muito característico, né? Aquele aroma muitas vezes de cravo, que é uma nota muito característica de Garnacha. Só que no mundo, isso com o passar do tempo foi ficando um pouco cansativo, não é qualquer lugar que ela se adapta, e ela foi perdendo um pouco de espaço para outras variedades. Mas, tem uma coisa na Garnacha que é simplesmente incrível. Primeiro, Garnacha tem uma capacidade de resistência, a videira tem uma capacidade de resistência ao tempo enorme. Enorme. Ela é muito resistente ao tempo. Ou seja, vinhas velhas. Outra coisa, se você diminui o volume
produção da Garnacha, ela concentra muito as suas características. Depois, se você tem a Garnacha em altitude, onde a casca da uva ela é um pouco mais grossa, somado às questões anteriores que eu falei para vocês, ou seja, vinhas velhas, menor volume de produção e altitude, forma uma receita que é simplesmente incrível e o melhor terroir possível para a Garnacha, principalmente em solos pobres e solos mais pedregosos. Porque aí a Garnacha, ela perde um pouco aquele perfil que a gente estava vendo antes e ela concentra, ela fica potente, ela fica tânica, ela fica poderosa em volume, ganha acidez, ganha mais sabor, um caráter de uma fruta vermelha madura, fruta preta, e fica uma uva com potencial de vinhos extremamente amplos e volumosos. Alguns lugares no mundo conseguem ter essa soma de características aonde consegue juntar e formar o terroir perfeito para a Garnacha. Altitude, solos pobres, vinhas velhas, menor volume de produção. E tem um lugar onde deu essa grande referência para ela. Foi na Espanha? Foi, num lugar chamado Priorat. Vinhas velhas, lugares que não eram muito valorizados, lugares que tinham videiras que faziam vinhos de corte, mas sem muito prestígio. Até que, lá nos anos 2000, Robert Parker foi fazer a apresentação dos melhores vinhos da Espanha, segundo ele. Segundo Robert Parker. E ninguém sabia, porque era divulgação, então ele ia lá, fazia um evento e falava os vinhos com maior pontuação na visão dele. Então o mundo todo ia para lá, assistia jornalistas. E era uma surpresa, então ele revelava os 10 vinhos de maior prestígio. E sempre foram os vinhos de maior prestígio da Espanha, vinhos à base de cortes e principalmente com Tempranillo. Então eram os vinhos de Rioja, eram os vinhos de Ribeira del Duero, de vez em quando ali o vinho de Toro. Eram os grandes protagonistas. Então o Tempranillo era a uva que se esperava sempre que estaria presente nesses grandes vinhos publicados por Robert Parker, divulgados por ele. E para surpresa geral, numa dessas apresentações, Robert Parker surpreende o mundo e apresenta vários vinhos com a Garnacha. Principalmente esses vinhos do Priorat. E o mundo inteiro se surpreende e fala, poxa, mas como é que esses vinhos espetaculares? Então, ele apresentava ali vinhos realmente incríveis. Vinhos espetaculares. O Le Ermita foi uma das grandes referências, né, do Álvaro Palácio. O Álvaro Palácio, aquele mesmo produtor que tem lá em Bierzo, com a Mencia, ele tem uma vinícola no Priorat, que é uma das vinícolas referências, assim, que faz uns vinhos mais caros da Espanha, se chama Le Ermita. A vinícola se chama Álvaro Palácio. O mundo se surpreendeu. E aí o Robert Parker falando, olha, essa é uma variedade que não tem tanto destaque aqui nos vinhos varietais e tudo mais, mas em vinhas velhas, concentra, fica intenso, e o mundo inteiro começou a olhar com um pouco mais de atenção. E o mundo inteiro começou, tipo, peraí, deixa eu ver, deixa eu olhar o que é. E o Priorat é uma região muito peculiar. Mas vamos lá, olhando um pouquinho, a gente chega no Priorat, olhando um pouquinho o perfil da Garnacha. Então, ela é uma videira vigorosa, ela cria muita folha, tu precisa tirar as folhas para ela conseguir ter energia para o cacho, então precisa manuseio em vinhedo. Ela tem um ciclo mais longo, a maturação dela é mais tardia, ela é muito sensível principalmente a fungos, a alguns insetos, até, como ela vai ficando muito docinha, a passarinhos e outros, né, fica uma uva muito doce. A casca dela não é uma casca muito grossa, mas ela é uma uva bem resistente à seca. E mais do que isso, ela é uma videira que ela é bem resistente ao tempo. E essa questão de ser resistente ao tempo permite que o quê? Conforme a videira vai evoluindo, ela vai diminuindo a sua quantidade de produção
e ela vai fazendo uvas mais concentradas, uvas mais potentes, uvas mais intensas, que vai gerar vinhos mais potentes, vinhos mais intensos. Então, essa Garnacha que perdia volume no mundo e também na Espanha, ela ganhava em algumas áreas intensidade, qualidade. Então, hoje no Priorat, por exemplo, Garnachas são extremamente concentrados e potentes. Então, normalmente ali no Priorato vai ter um corte da Garnacha com a Carignan e fazendo vinhos intensos, potentes, concentrados, que muda esse perfil que a gente tem da Garnacha, que esse é o perfil que se espera dos vinhos de Garnacha. Tanto que é bem comum a Garnacha para fazer vinhos rosés, porque como ela tem um pouco menos intensidade de cor, os rosés ficam mais clarinhos, os rosés são vinhos mais leves, mais frescos. Então a Garnacha também ela é muito utilizada para rosés em corte, e ela tem um bom perfil aromático, as frutas vermelhas bem evidentes, então ela é bastante utilizada para rosés. Claro que também para tintos. Só que aí tu tinha vinhos potentes, concentrados, intensos, e o mundo quis começar a provar isso. O mundo quis conhecer esses vinhos. E Priorat, gente, são encostas pedregosas, com solo de ardósia. Aqui vocês estão vendo, ó, olha os vinhedos do Priorat. Olha que coisa linda. Então também são vinhas velhas, em altitude, um solo que também absorve e reflete calor, um solo que também reflete luminosidade, ajuda tudo numa maturação extra das variedades das uvas. Então a Garnacha aqui com uma potência, uma intensidade, e o Priorat explode para o mundo, vinhos muito claros, muito caros, muito referenciados e com grande destaque. Então não tem vinho barato do Priorat. O que se espera dos vinhos do Priorat? Garnacha, Carignan, potentes e intensas. Carignan ou carinhenha, né, como os espanhóis chamam. Potentes e intensos. Inclusive, eu vou provar com vocês agora um vinho do Priorat, que eu escolhi para hoje, um Garnacha, né, claro, Espanha. O Priorat fica lá na Catalunha, bem pertinho de Barcelona. Esse vinho, chamado, né, Feixa Negra, é um 2019. Ele é um corte exatamente de 50% Garnacha, 50% Carignan. E em 2019, é um vinho que é relativamente jovem. Ele passa aí, normalmente, algo em torno de 1 ano em madeira. Normalmente eles usam madeira francesa. E é um corte. Então a gente tem aqui 14% de álcool, ó. Vou botar aqui, ó. Opa, aqui, ó. 14% de álcool. Olha o selinho do Priorat aqui, ó. Esse é o selinho oficial, né? Antifraude do Priorat. E essas regiões que a gente está vendo aqui, esse terroir lindo, esse terroir aqui tão desafiador, imagina, olha o que é isso aqui. Esse solo do Priorat, eu falei para vocês que é um solo de ardósia, né? E essa ardósia, ela é muito rica no mineral chamado mica. Mica é um cristal que ele reflete ainda mais a radiação e o calor. Então, inclusive esse solo ganhou um nome, né, chamado licorella. Então esse solo de ardósia rico em mica e que faz ainda mais a região ser muito... O solo tem uma drenagem muito boa, as áreas de um pouco mais de altitude faz esse vinho com um pouco mais de profundidade, então um solo que ajuda também numa maturação extra e, como tem altitude, tu estende um pouco o ciclo da maturação e muitas vinhas velhas. E aí o que forma? Forma um terroir simplesmente espetacular. Então aqui eu tirei uma dose desse vinho, vocês podem ver que ele é bastante intenso, os vinhos do Priorat tem um protagonismo para Garnacha, são vinhos intensos, vocês podem ver aqui, ó, que a concentração desse vinho é muito alta. Bom, é um vinho límpido, é um vermelho rubi muito, muito intenso, né, muito concentrado no nariz. Ele tem uma intensidade média para média mais, esse caráter de mirtilo muito evidente, esse mirtilo maduro. Tem a nota da madeira, uma nota secundária aqui também que aparece. Tem um toquezinho, ele é um vinho jovem, né? Então esse caráter da fruta primária e secundária estão mais evidentes. Vamos agitar a taça, 3, 4 voltas. E assim, ó, o perfume já dá vontade de provar. Mas a gente está vendo, olha, a expectativa aqui é um vinho com potência, né? Uma concentração, uma intensidade.
Perfil super interessante. Na boca. Primeiro gole, a gente já sente, né? O álcool aqui está bem integrado, uma boa intensidade de sabor, tanino que está bem evidente, está marcado. A acidez aqui também chama atenção, mas é um vinho mais intenso, mais concentrado, vinho com um pouco mais de recursos aqui no sentido de potência e de intensidade. Chama atenção. Mas positivo. Segundo gole, então, a gente avalia. Segundo gole, é um vinho seco, um vinho com tanino médio mais e uma textura até gostosa. Essa textura tânica está um pouco mais integrada. Às vezes o Priorat é até mais marcado esse tanino, mas o tanino está aqui bem evidente. Acidez é uma acidez também média, até passa um pouquinho, mas acho que média define ela bem. Corpo desse vinho é um vinho também com corpo médio, mas principalmente esse álcool está muito integrado aqui. Eu até marcaria esse álcool como médio, talvez médio mais. Ele é um vinho um pouco mais para cima de intensidade, mas as suas características são muito interessantes. Ele tem uma boa integração do álcool. E no Priorat, esse sabor que o vinho tem, aqui eu vou destacar isso, ajuda nessa integração para que o álcool não sobre. Porque é um lugar de mais maturação das uvas. É um lugar que os vinhos têm um pouco mais de peso, um pouco mais de volume. E o álcool aqui, se não cuidar, sobra. Né? E aqui a gente tem um vinho que não sobra o álcool, em 14% e bem integrado. E super interessante, né? A persistência de sabor dele é uma persistência também média mais, e em boca, um pouco mais dessa nota secundária aparecendo, né? Um pouco mais desse caráter da madeira aparecendo, mas o primário também aparece. Essa fruta madura, e em boca um pouco mais dessa uma mora madura, aquela mora de... Quase sabe aquela mora que colocou no bolo para dar uma assadinha, enfim, né? Ficou em cima ali do bolo, ou de uma cuca, enfim. Gostoso, muito gostoso. Nível de qualidade desse vinho, ele é um bom vinho, mas é Priorat, né? Então, Priorat, ele acaba tendo os preços um pouquinho mais elevados, e esse vinho eu devo ter pago aí perto dos R$300, eles têm umas promoções lá na VMM, vale a pena. E bem interessante. Gostei do perfil do vinho, assim. Bem gostoso, tá? Entregando bem, boas características. Bem legal. Só tá perguntando, vinho aqui, ó. É o Feixa Negra, né? Priorat 2019. Né? Gostei bastante. Gostei bastante mesmo. Bem, super interessante. 14%, né? Aqui tá pensando que o selinho do Priorat. E aqui o percentual de álcool dele, 14%. Entrega bem. Priorat e aí daí para cima, né? Priorat e daí para cima. Daí para cima fica ainda mais caro, cada vez mais. O Júlio perguntou, então algumas perguntas aqui. O Júlio perguntou, vinhas velhas é o tipo de uva? Não, Júlio. Vinhas velhas é o tempo da videira. São videiras antigas. Então, muito tempo a videira vai produzindo, ela vai diminuindo o volume, vai ficando um pouquinho mais concentrada. Vinhas velhas, então, são vinhedos antigos. Quanto tempo é uma vinha velha? Enfim, não tem um padrão no mundo, mas normalmente assim, a partir de 25 anos, 30 anos, já se considera vinhas velhas. Lembrando que as videiras podem passar aí algumas de 100 anos. É raro, mas pode. O Marcelo perguntou, professor, o que acha do Guia Penan? Gosto bastante e uso seguidamente para referências de vinhos espanhóis. Inclusive, eu estou embarcando daqui uns dias para Provine, lá na Alemanha, que é a maior feira, a mais importante feira de vinhos do mundo. E tem o Guia Penan normalmente coloca uma área inteira com os vinhos mais referenciados do Guia Penan. Maiores notas, tudo bem, gosto bastante. O Fernando perguntou, será que iria bem com cordeiro? Nossa, iria maravilhosamente bem com cordeiro. Isso aqui, um cordeiro seria, olha, simplesmente espetacular. Tá? Só faltou o cordeiro. Um cordeiro lechal aqui, nossa, ia ser, até me deu uma fome agora, mas sim, com certeza iria bem. A Cássia perguntou, no Priorato são utilizados apenas barricas de carvalho francês?
Não, também usam barrica de carvalho americano, cada vez mais eles estão buscando barricas de carvalho leste europeu, mas ainda a preferência são barricas francesas. Tá? Então a maior preferência deles lá, mas não é somente barrica francesa, tá? Bom, turma, eu gostei bastante, acho que foi bastante produtivo aqui a gente olhar algumas variedades tintas espanholas até com um pouco mais de atenção, essas que eu considero aí até um pouco mais destacadas, maior referência. Olhar um pouco do cenário dessas tintas espanholas, por que mudaram, por que ganharam protagonismo. Então é uma transição de vinhos mais simples para vinhos com um pouquinho mais qualidade, isso é bem representativo, né? Isso é bem importante. E é legal a gente entender essa mudança desses vinhos da Espanha, que cada vez são mais interessantes. Apesar da diversidade, estão um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais concentrados. Eu acho que essas variedades aqui são hoje as 3 uvas tintas de maior destaque da Espanha, sem sombra nenhuma de dúvida. Tempranillo, Mencia e Garnacha são os grandes destaques, mas outras variedades vêm. A gente deu uma olhadinha na Monastrell, a gente falou da Bobal, que perde um pouco de área, mas de vez em quando ela dá umas escapadas ali para ganhar protagonismo em algum vinho. Alguém falou sobre o Toro Louco, né? Esse vinho que tem um destaque grande aqui no Brasil, que é importado pela wine.com.br. É um corte normalmente de Bobal e outras variedades, normalmente Bobal e Tempranillo. E vale a pena, né? Então, esse custo-benefício Espanha, quando a gente acha bons produtores, normalmente o preço não é tão alto e a gente tem aí belas degustações, belos vinhos interessantes e tudo mais. Então, vale a pena provar. E provar coisas novas, coisas diferentes, estilos diferentes. A Espanha está mudando bastante, não só destaque para as tintas, mas outras variedades também. Adorei a aula, obrigado, deixar aquele beijo muito mais que especial para todos, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.